Boa tarde, amigo ouvinte. Estamos entrando no ar com mais a gravação de uma live para o YouTube e sempre falando em coisas variadas. Um dia de uma coisa, outro dia de outra, e fazendo a nossa colocação. Não impedindo os ideais de ninguém e não impondo direito na cabeça de outros e nem tirando o direito que eles têm, porque isso é algo individual da pessoa, o direito de ter as suas opiniões. Pelo menos por enquanto, né? Enquanto isso for permitido por algumas leis. Mas o que queremos continuar falando, que sempre temos falado, tem quase se tornado uma mesmice, e eu sou contra a mesmice. Eu acho que temos que tentar e agir atrás de descobertas. Porque o que já tem que ser melhorado. E o que tem para frente temos que descobrir. E muitas vezes o interesse do homem em suas descobertas é algo na intenção que cresça ele na fama, ou em condições financeiras, ou mesmo até em conquistas de descobrimentos através de uma ciência ou de outra, mas que sempre gira do lado do mal. As coisas que são descobertas, que vêm trazer sucesso, por mais que seja a sua quantidade, mas ainda perde para essa parte que crescem dia a dia ao lado de seguir o mal. Com a mudança que está havendo de uns 30 e poucos a 40 anos para cá, tem tornado patente aos olhos e ao conhecimento de todos que o mundo de antigamente passou por uma mudança. Começando a evolução, tanto para o lado do bem, como para o lado do mal. Então, quando um processo de comum acordo, às vezes de uma pessoa com a outra, sobre o termo de uma invenção, se batem no ponto de ser concordados, isto significa que algo que sair entre essas pessoas terá o mesmo teor, procurarão o mesmo rumo, né? E se for para uma criatividade do bem, maravilhosamente essa descoberta está carimbada, mas e com sucesso. Mas tudo que for para o lado do mal nunca chegará a um heroísmo. Pode surgir propagandas, mas fazer propaganda do mal é a própria idiotice de cada pessoa. Porque o mal, quando ele é produzido dentro de uma área, assim, digamos, global, é claro que ele vai passar por todas as pessoas que habitam e, segundo as leis que é provocada nesse país ou naquele outro país, vai trazer danos ou sucesso, dependendo desses dois lados, o lado que foi escolhido e mais bem trabalhado. Nós temos visto o crescimento de tecnologias que vem se avançando cada vez mais, grandes descobertas, entre pessoas que dedicou a sua vida a correr atrás de descobrimentos,
nós estamos vendo um grande crescimento. Cresceu muito na área benéfica, mas cresceu mais ainda para o lado do mal. Porque enquanto alguém está crescendo para o bem, se o mal também está crescendo de igual modo, essas duas qualidades não se batem. Perfeitamente apoiam um do outro. Porque entre o mal e o bem, não tem como ser considerado da mesma forma. E o mundo vem vindo tomando uma escadaria rumo a uma evolução que poderia colocar tudo mais fácil, em todos os termos. E evolução de conhecimento, evolução de saúde, evolução financeira para todos, divisões de renda em cada país, e seriam a todos compartilhados. E aí todos teriam um direito, uma vida de cidadão desse país. Mas em todos esses descobertos, a evolução tem sido, de certa forma, maldosa e covarde. Porque a evolução que leva ao sucesso de uma pessoa começa com essa falta de amor e de caráter chegar apenas na mão de algumas pessoas. E os outros, que não entrou no mesmo barco, até por sistema de um bom caráter, ou ver que ia danificar a vida de outros, ele se afastou. E para ele foi diminuído a possibilidade de que ele consiga. Porque vem para cima dele todas as cobranças que saem de uma nova lei, dessa ou daquela, que o impedem o crescimento desses menos vistos. Pessoas que, cheio de sabedoria, poderia, por uma pequena ajuda, ele desenvolver ao seu redor algo que serviria não só para ele, mas para um sistema coletivo das pessoas que habitam o mesmo país, ou a mesma região, a mesma terra. Mas vai se complicando. Com essa mistura, como assim o sal com o açúcar, juntos, ele não vai produzir um bom sabor. Pode até se usar o sal onde usa o açúcar, em questão de um bolo, uma coisa assim, mas se usar os dois. Vamos supor, formando um líquido, que sabor teria? Porque não é a mesma coisa e não dá resultado legais a essa mistura. O que o mundo tem chegado à posição que chegou é fácil de explicar. Enquanto em alguns países, estava com o interesse de que melhorassem o mundo e que todos pudessem viver de uma maneira nivelada, comparativa um com o outro, existia outros que empregou todos os seus conhecimentos e a sua evolução, principalmente na área da tecnologia, da ciência, a fabricarem coisas que para o futuro eles já têm o futuro programado
de uma desgraça em toda a Terra. Se você tivesse a oportunidade de perguntar um tal cientista assim como esse, que inventou coisas profundas, que se fosse para a área do bem, seria muito especial, o porquê você está programando isso? Você tem data marcada para que isso aconteça? Nem sempre. Ele está, se ele fosse responder com verdade, ele diria: eu sinto um desejo tremendo de exterminar a Terra com tudo que tem dentro. Mas por que isso? Não, eu não sei. Porque, na verdade, esse povo que procura a maldade das pessoas, não vendo a morte das crianças, não vindo o gemido dos velhos, às vezes algum até pela fome, essa pessoa não é um ser humano, simplesmente. Ele é uma pessoa contaminada pelo mal, cuja o mal é o seu próprio alimento, e que ele vê bondade até a ele e vê a morte chegando até os outros, e ele está tão confundido que ele não lembra em nenhum minuto sequer que a mesma condições que chegou ao outro pode chegar a ele. Então, por que estão fazendo isso com os países? Estão loucos. Loucos. Quanto mais eles estudam, a programação é para o mal. E vão se enlouquecendo. A ponto que quem andava junto, praticando bem, um deles vai se separar porque está gostando mais do mal do que do bem e deixa de andar juntos. Outros que já eram do mal e andavam juntos, um aprovava o outro sem demora. Um deles pode tomar uma outra decisão que talvez não é para o bem, mas é um mal diferenciado daquele que ele era acostumado a não se divergir. Tudo que um dizia dava certo. E por isso eles seguiam em paz, fazendo a mesma proeza. Mas de repente um resolve mudar, fazer maldades diferentes do que era acostumado a fazer. E já não dão mais certo, porque não são de acordo. E vai virando isso. Uma energia, prezados evangélicos, no sistema satânico, vem atingindo a governabilidade do mundo. Atinge diretamente essa energia exatamente nas lideranças, seja em qualquer for a liderança. Vai atingir diretamente ao líder, porque a esse líder é que os outros estão obedecendo. Não adiantaria essa energia negativa atingir esse pequeno, porque dentro daquelas qualidades ele é taxado como um nada, que é nem da sua própria direção ele tem o direito de tomar decisões. Ele tem que ser dirigido, governado, assegurado e até serão condenados, caso não ouvir a voz do chefe. E isso vem levando a situação que tira a força das pessoas, dando a elas até tristeza, descrença, de enfrentar os obstáculos, porque eles chegam na conclusão seguinte: para quê? O que vou ganhar com isso? Se eu não posso ser, dentro da lógica, o que quero ser, tem alguém que me puxa para trás
Tem alguém que dá ordens de que forma eu tenho que viver? Ou seja, eu me tornei um ser inútil, incapaz de governar os meus próprios sentimentos. Quando atinge a área das escolas, não mandamos mais em nossos filhos. Quando no passado os professores eram tratados como os nossos segundos pais, eu já disse em lives passadas. Mas hoje não. Hoje criativo não é o professor que usa meios que aprendeu ou que ele descobriu que pode levar uma criança a um conhecimento melhor e até uma educação mais elevada. Mas tendo que obedecer leis, pessoas da lei que nem atuou em certas áreas, eles pegam e colocam lá. Tipo, pega o mecânico e põe na padaria para fazer pão e algo mais. Ou vice-versa. O que um padeiro vai entender de mecânica e o que um mecânico vai entender de panificador? Nada. Mas põe lá, né? Só para formar o grupo, um grupo que está sendo formado, se fosse para uma aprendizagem no sentido bom, não tinha muita coisa a ver, porque aquele que não sabe, ele pode aprender. Mas é que aquele grupo que vão formando já é o grupo do ataque, o grupo de jogar as pessoas na perdição. São grupos que vêm destruindo bases familiares e até mesmo do temor a Deus. Eles grupos que estão atacando a maneira religiosa porque eles já chegaram num patamar tão escuro e cegos que eles acham que acabando com o religioso, não religiões, porque eu sou contra também. Problema de religiões. Cada um ensinando de uma maneira, não chega a lugar nenhum. Eu chego numa, ele diz é isso, eu chego na outra, aquela mesma palavra que ele disse, o jeito que era, o outro condena e até diz que é diabólica. Então, que de maneiras eu conseguiria o entendimento para chegar em um lugar? E é assim que os governos da Terra estão se governando agora, as pessoas. Eles estão governando da maneira de grupos formados premeditadamente para executar tal absurdos, tal problemas. Eles são combinados a fazer isso. Não pense, você, qualquer que seja que esteja ouvindo, que eles entram para lá, para aquele grupo, sem saber o que ele vai ter que fazer. Porque quando não sabe o que vai fazer, não deve ser posto para dirigir rumos, principalmente de seres humanos. Nem os animais merecem ser liderados da maneira que está surgindo tipos de liderança. Chegou a uma situação que quando alguém diz não tem mais jeito, você vai ver, ele é um dos maiorais da liderança do país, seja do nosso, ou seja de qualquer que for. Aí você se pergunta sozinho, mas pode, por causa de 4, 5, deixar acabar com as crianças, com as pessoas, que ajudou a construir um país? Pode. Será que eles não têm força de mudar isso ou estão complacentes a isto?
as pessoas estão perdendo o rumo, porque não tem mais em quem acreditar. A esperança está morrendo. Pessoas estão se adoecendo, infartando, de tanto preocupar com esse tipo de coisa, que que o país a passo largo e vai ao rumo de um despenhadeiro inexplicável. Um despenhadeiro infinito, que se continuar andando assim é uma ida sem volta. O fim é a destruição em massa, moral, física, financeira. Vai terminando com a capacidade de cada ser, porque ele pode saber fazer melhor, mas não tem o direito. Alguém tomou para si o direito que era só dele. Agora ele tem a vontade, mas não tem a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bíblico. Mas aonde está a verdade que pode libertar um povo cativo, que está sendo massacrado, rejeitado, pisados, envergonhado do mundo, ver as coisas que estão acontecendo? Essas pessoas, de certa forma, vão perdendo a esperança. Alguns se perguntam: que tipo de lei vai enfrentar os meus netos? Que tipo de mundo, quando eu for embora, vou deixar para os meus filhos? A gente que trabalhou tanto, derramando o suor do rosto, que na velhice aparecem as marcas do sofrimento. Está visível no rosto de cada um. Quem viveu o temporal da fome e do abandono, do desprezo, taxado como incapaz, isolado como imbecis, desrespeitado. Qual a esperança de um ser vivente como esse? Eu quero fazer um apelo aqui. Eu sei que dificilmente vão deixar que essas palavras cheguem a alguém. Um pedido do fundo do coração. Vocês que têm força para mudar esse país, e não adianta mentir, porque nós sabemos que tem. Só basta ter vontade. Pelo amor de Deus. Lembre que você um dia vai ter que morrer, como todos os outros, e eles dizem sobre a morte. Lembre as crianças que estão passando na peneira, como se fosse o trigo, dançando sobre a tela. Tem desejo de ter alguma coisa para se alimentar e os pais não têm condições? Porque o salário já não dá mais para cobrir as despesas. Os empregos estão desaparecendo, sumindo simplesmente. Pessoas gritando em estados do nosso país que acabou tudo. Que não está tendo mais nem água para animais, quanto mais para os seres humanos. Eu quero pedir a vocês, pelo amor de Deus, dá uma procuradinha no fundo do seu caráter, da sua sensibilidade de ser humano, e não ajudem, mentirem os que estão mentindo, dizendo não podemos, temos que deixar acabar.
Se perguntar a força maior desse país, o porquê deixou chegar a isso, seria uma vergonha eles dizerem não. Uns 4 que falou que não deixa. Você vai ficando desacreditado também. Porque o povo, por mais simples que seja, está vendo que tem condições legítimas de parar essa bagunça que está acontecendo em nosso país. Prezado amigo, eu não estou aqui puxando o tapete de nenhum presidente e de nenhum candidato. Eu só estou pedindo que tenha temor de Deus, vergonha na cara. Deixem de ser corrupto. O que você pegou já chega. Já dá para você viver até a morte. Quando Deus vai fazer você pagar toda maldade que você plantou, você vai colher. É o fundo de uma cama, assim como foi os outros, e um caixote de madeira, com a diferença que só o seu será mais sofisticado. Só isso. Mas o que adianta? Você vai para debaixo do chão, a não ser que você escolha ser cremado. Mas a carne, porque o seu espírito existe, não queira fugir da realidade e da verdade. Porque quando você tiver no fim, para não acontecer o que acontece com muitos outros aí, que dizem até não precisarem de Deus, e quando começa a desmoronar para o lado dele, ele fica pedindo orações aos 4 cantos da terra. Pessoas que dizem que não precisavam de Deus. Eu quero dizer para você que pode mudar isso, e não muda. Não é porque você não consegue, não, é porque você não quer. Você está gostando de ver a desgraça. Então, eu quero pedir você, em nome de Deus, aproveite enquanto é tempo, arrepender, sair da frente. Se você não gosta da vida, procura uma carreta e entra debaixo. Mas, se você não quer viver em paz, deixe que os outros vivam. Pelo amor de Deus, eu te peço. Eu imploro. Aliás, não devia implorar você, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas se eu te ofender, você ainda vai querer estar certo. E sou eu que estou errado de clamar pelo povo, de clamar em defesa das pessoas que temem a Deus, de clamar pelas pessoas que estão no corredor da morte, vendo seu país sendo destruído, fazendo brincadeiras. Hoje mostram-se que a nossa defesa está nos defendendo. Quando é amanhã, mostra que a nossa defesa está nos prendendo. Vocês vão pagar um preço muito alto. Você pode ter certeza disso. Porque os cristãos, as pessoas religiosas, estão assistindo isso, está vendo, e confiante que Deus entrará em cena e você vai pagar quadruplicadamente tudo o que você causou de miséria por um país abençoado por Deus, por um país de gente simples e humanos, e você é o próprio Satanás. E então você volte atrás enquanto é tempo. Desincorpore esse demônio que você está sendo dominado por ele. Porque Deus não vai ter paciência com você. Amigo ouvinte, eu quero agradecer vocês por ter ouvido isso. Eu falo isso, parece que até com rancor, mas não é. É por tristeza mesmo, de ver o sofrimento das pessoas indefesas e vendo que temos defesa capaz de mudar tudo isso e não estão nem aí. Então, espera, aguarde, sofra mais um pouquinho, porque Deus pode demorar um pouquinho,
mas ele não falta. Ele aparecerá na hora exata, quando alguém vai pedir misericórdia e ele diz na Bíblia: eu não vou responder quando você gritar. Então, Senhor meu Pai, que pedimos agora, Senhor? O Senhor mesmo sabe que eu não estou pedindo nada com agressividade. Eu não estou querendo ser acima da lei. Eu estou pedindo em seu nome para que eles deixem de ser cruéis. E use a sua capacidade para melhorar e não se aliem aos corruptos. Eu estou pedindo certo, Senhor. Só que eles não querem ouvir a verdade. Eles podem quererem me perseguir, mas eu estou na mão do Senhor. E o Senhor cuidará de mim, porque mal nenhum vai chegar à casa daquele que estiver com o Senhor. Eu agradeço o Senhor e os anjos, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.